Voltamos com um papo de cabelo e hoje com a convidada, uma pessoa muito especial, uma mulher empreendedora, mãe, assim ó, admiro, maravilhosa, Mari da Fariano. Muito feliz de estar aqui para bater um papo com a Chi, que eu admiro muito e que me deixou muito confortável em fazer uma transformação, né, do corte de cabelo, e que é sempre quem eu recorro na hora de, meu Deus, preciso ficar bonita e me arrumar. Então, fico bem feliz de participar. Obrigada por me convidar. É um prazer, imagina. Você ali estava na minha lista, a top da lista. Ô Má, quando a gente se conheceu, você usava o cabelo comprido. Sim. Né? E assim, eu não lembro de você com cabelo mais curto, eu não sei se você já tinha usado cabelo mais curto. Teve uma época que foi logo quando eu voltei da Índia, que aí eu senti esse momento de mudança, tava com o cabelo bem compridão, e eu cortei ele nos ombros, assim. Mas mais curto foi só agora. Realmente, a última vez, acho que eu era criança quando eu tinha cabelo assim. Tá. E o que te deu essa virada de chave? Eu senti duas coisas pontuais. Praticidade, depois que eu virei mãe, porque eu tava amamentando a Flora e aí o cabelo tava aqui toda hora, então eu vivia com o cabelo amarradinho, um coquezinho aqui embaixo, ou um coque em cima, assim. Então isso tava me incomodando. E ao mesmo tempo, depois que eu virei mãe, eu não sei o que acontece, mas enfim, além da maternidade entrar na minha vida, foi um momento da empresa que eu tava diferente. Então eu precisei mudar, meu posicionamento mudou, minhas atitudes mudaram, então eu senti que a minha imagem também tinha que mudar de alguma forma. E não era a cor do cabelo, era o corte do cabelo. Pra mim foi bem claro. E aí eu comecei a ficar obcecada em cabelo curto. E teve uma influenciadora, assim, que eu olhei e falei, acho que eu quero ficar assim. Porque eu tô obcecada nela, que é a Hailey Bieber, a mulher do Just. Aí eu vou adaptar, é esse que eu quero. Aí, enquanto a gente não cortou, eu não fiquei satisfeita com a minha imagem. Então eu sentia que tinha que representar o que eu tava sentindo dentro. E até que você tentou, né? Você trouxe a referência dela, mas ainda você ficou meio... Será? Mais curto ainda. Será? Vamos iluminar o cabelo? É verdade, né? A gente tentou iluminar. A gente tentou iluminar, você falou, não sei ainda se é isso, às vezes se eu iluminar é o suficiente. Será que eu quero tão curto? Iluminamos, mas aí eu olhei no espelho e eu senti em você que ainda não era aquilo. E você também. Sim. O cabelão tava lindo, né? Tava muito lindo. E eu vi e falei, nossa, que lindo, era isso que eu sempre quis, essa iluminada dele comprido. Mas no fundo, eu sabia que eu queria cortar mais. E eu fui embora. Lembra? E eu fiquei assim, que loucura, não sei, né? Eu quero cortar mais. Você sentiu também? No outro dia eu já marquei. Vou correndo, vamos resolver isso. Tem que resolver. E é muito engraçado como a gente, às vezes, tenta ouvir o que os outros, né, vão dizer e estão mais preocupados. E eu lembro disso. Falei, nossa, tá lindo, todo mundo vai achar lindo. Mas eu não tô ainda satisfeita. Não, é o que eu quero cortar mais. E ninguém acreditava que eu ia ter coragem de cortar. Né? Você acha que foi por isso que você tentou o iluminado? Claro. Inconscientemente, né? Acho que inconscientemente, né? Vou tentar manter o padrão que todo mundo quer. Compridão, que lindo e tal. Vou só iluminar. Preciso de uma mudança. E aí eu vi que eu fui lá, todo mundo, que lindo, nossa, lindo. Não, você não vai cortar, né? Duvido. Eu falei, não é ainda, eu quero. E aí parece que quando alguém lança um duvido, aí que eu vou lá e vou mostrar pra você. Eu nem queria tanto, mas só porque você duvidou. Só porque você duvidou, agora meu cabelo vai ficar curtíssimo. E o iluminado? Eu tinha achado lindo. Não, mas nem era isso que você queria. Nem era o que eu queria. Foi só uma máscara, né? Vamos colocar aqui no meio do caminho alguma historinha pra eu acreditar. E aí não, no fim. Mas isso também tem muito a ver, eu acredito que com a proximidade que você tá com as tuas vontades internas. Então, por muito tempo, acho que muitas mulheres acreditam
em milhares de histórias e caixinhas que tentam nos encaixar. E aí eu acreditei por muito tempo que meu cabelo só seria bonito comprido. Ou loira ou comprido. Ou loira ou comprido. E aí quando a gente tenta quebrar essa bolha, né? A gente quebra, mostra que a gente ligou o botãozinho do, né? Tô nem aí, tô feliz assim. E aí que a gente percebe que a gente inspira e instiga outras a fazerem o mesmo. Porque depois desse movimento, que parece tão banal, eu vi que muita gente mandava: Mari, você não sabe a coragem que eu tive de cortar depois que você cortou. Então parece que tem que ter alguém pra dar uma cutucada, porque aí a gente cutuca a verdade lá no outro, né? Dá aquela cutucadinha, mas eu também sempre quis, por que eu nunca fiz? Ah, porque o marido não gosta, porque a sogra fala que tem que ser cobrada, porque é a fulana, porque é a amiga. E aí muitas vezes a amiga que não tem coragem de cortar o cabelo, ou iluminar, a gente tá falando do corte porque é o meu caso, né? Mas assim, de pintar de laranja, sei lá. Ela tem vontade, mas ela não tem coragem. Aí ela tira a tua coragem, né? E fala, não vai ficar legal. Porque ela não consegue lidar com esse espelho de ver o outro com o que ela gostaria de estar. É verdade. Então eu percebi que ao meu redor isso acontecia. Estava acontecendo. É verdade. E sabe o que acontece? As pessoas, elas falam pra você não fazer. Aí quando você faz, elas adoram. Exatamente. E aí? Aonde que você cutucou, né, o outro ali? Eu vi que isso aconteceu, de um jeito positivo, claro. Muita gente acabou indo cortar. Sim. E cortar mesmo, realmente fazer o corte, não outra mudança. Sim, você virou inspiração. Ai, que chique. O que eu atendo de cliente procurando o teu corte. Muita gente. Mas porque você arrasa também, né? Obrigada. Não é qualquer pessoa que faz esse corte. Belíssimo. Obrigada. É um corte difícil. E eu parece que não, mas eu tenho bastante cabelo, né? Tem Parece muito que tem cabelo. pouco, ele é fino. É um cabelo difícil de se adaptar a esse corte, né? Sim. Porque ele arma muito. Não, e ele tem texturas, né? Ele enrola em cima e aqui, aí aqui ele fica comprido, aí aqui. Então eu tive que descobrir produtinhos ali. Sim. Eu gosto de testar um monte de coisa. Sim, verdade. E você usa produtos bons, E ele né? se dá bem com óleo. Então eu vi que passa bastante óleo adiantado. Sim. Mas que se eu não cuidasse, ele ficaria esquisito. Armadão, de um jeito... Eu gosto do armado saudável, assim. Sim. Ele teria ficado muito frisado. Ele tem tendência a ficar frisado no cabelo. Sim. É claro que eu tinha medo desse corte, de não ficar bonito por conta disso. Mas tô me adaptando muito bem. Isso é uma coisa também legal de falar, né? Que você vai às vezes fazer um corte de cabelo e você vai ter um trabalhinho, né? As pessoas acham que você acorda pronta. E o próprio cabelo comprido, qualquer cabelo, tem que ter minimamente dar um tapinha ali, né? Porque senão... E é engraçado que eu tenho recebido essa pergunta esses dias de como que eu tô finalizando o meu cabelo. E é basicamente o que a gente fez aqui hoje. Às vezes eu pego com a própria chapinha e faço esse onduladinho assim. Ou eu lavo e amasso bastante, que dá esse efeito também. Sim. Então eu acho muito prático. Sim. A maior dificuldade que eu tenho talvez seja o penteado de ir na academia. Olha aí. Que é amarrar assim. E aí, o que eu faço? Às vezes eu pego, eu dou uma... Faço assim... Faço um tchum, boto uma... Faz o quê? Um tchum-tchum? Caracol? Não sei como é que seria esse furacão. Que bonitinha. Ensina ao vivo. E aí eu boto o negócio aqui. Arrasou. Porque aí a franja não cai. Ela fica pra dentro. Ela fica lá. Ou a faixinha. A faixinha foi uma descoberta. E foi muito engraçado que a gente lançou a faixinha sem querer. Por conta do Mama's Legacy, que era uma coisa mais old school, assim, né? A faixinha. E aí eu falei, nossa, amei, exatamente. Aí eu tô usando a faixinha, ou eu faço isso e boto o cabelinho baixinho aqui. Mas você tá sempre arrumada, tá sempre linda. Então eu tô arrasando. Então não precisa mais nem explicar o que eu faço, viu, gente? É bem prático o que eu faço. Não é? Até eu tenho pessoas que me procuram pra saber que produto você usa. Ah lá. Que produto você usa pra finalizar o cabelo. Quiser aí alguém me patrocinar, eu falo sobre o seu produto. Maravilhosa. Gente, eu uso vários. O mais assim... Não, ela testa. Mas você usa muito produto bom. Muito produto bom, claro. Desde... Botar qualquer coisinha, né? Não é bagunçado, né? Não, aqui não é.
É bagunçado, mas tem gerência. A Leonina, essa Leonina não é. Não, tem gerência nessa bagaça. Maravilhosa. A gente usa os produtinhos bons. Caro, uns caros. É caro, é investimento, né? Investimento. Mas fica bom. E dura, né? Dura. Um olhinho, uma coisinha ali, ó. Muito tempo. Você vai querer contar, revelar meus produtos ou não? Não, depois Você mostra uns ali, tem uns ali que estão ali. Mostra. Pode deixar. Já vai ajudar, né? É que tem dois, né? Tem os produtos finalizados e tem os produtos Isso. quando ela vai para a praia, Exatamente. né? Acessórios quando ela vai para a academia. Olha, isso é legal. Né? Porque elas me perguntam bastante. Você é bem influenciadora, né? Não. Assim. Não, no bairro. No Não Campechão. importa! No Campechão eu sou. Já tá Eu vou me influenciando. candidatar a vereadora aqui. É? Pra já tirar esses prédios feios, Que inclusive. isso, gente? Você tem que cortar. Vou virar vereadora aqui do Campeche, aí a gente faz um stand de produtos de beleza aqui no... Chegada da praia, na entrada da praia, a gente entrega um sachê com óleo pra finalizar o cabelo. Belíssimo. Boa. Arrasou. Mas, deixa eu te falar outra coisa. Além do cabelo e tudo mais, eu queria saber um pouco mais sobre a tua marca. Que eu, além de te admirar, né, como mulher, teu cabelo, de ter você como cliente e tudo mais, eu admiro muito o crescimento da tua marca. Então, não é à toa que eu gosto de ter você comigo, né? Eu amo o que eu faço, amo fazer cabelo, amo mulheres que são empreendedoras e eu quero saber, porque eu sei que você começou pequenininha, né? Uhum, sim. Você começou na tua casa, né? Comecei em casa. Bom, primeiro fico bem feliz de falar sobre a 4AM, né? Porque eu trato da marca como um ser vivo, assim mesmo. Uhum. Então, acho interessante que agora virou tá num momento de curiosidade de muita gente. Então, fico bem feliz de contar. E eu gosto de contar realmente do comecinho, porque eu fico muito orgulhosa de ter começado pequenininha. Ela ainda é pequena, mas, claro, a gente já conquistou um espaço que eu esperava, que eu sempre mentalizei lá atrás. E agora a gente está num momento hoje de estruturação e expansão. Mas para chegar nesse momento, muita coisa antes aconteceu, né? E muita coisa ainda tem para acontecer. Então antes, como é que eu comecei pequenininha, né? Eu dava aula de yoga. Então eu tava o tempo todo com roupas de yoga, assim, né? Legging, top e tudo mais. Mas o ponto-chave foi o seguinte: eu fui pra Índia, e aí tinha a minha professora que levava essas peças, toda vez que ela ia pra Índia, ela levava algumas peças de outras marcas pra vender lá, porque o pessoal, tem muita mulher, né, do universo do yoga, elas gostam da lycra brasileira e tudo mais. E aí eu ajudei ela a levar, e quando eu cheguei lá, eu brinquei, né, tinha que me apresentar na escola, e perguntaram o que eu fazia. E eu não queria falar que eu era professora de yoga, porque eu tava numa escola de yoga. Aí eu ficava assim, aí eu falei, eu vendo legging, brincando, e ainda já falei meu número. Sou Mariana, sou do Brasil, vendo legging, meu número é tal, me encontrem ali na saída, tipo, já fiz o merchan ali na brincadeira e deu muito certo. Um monte de gente foi nos procurar depois pra comprar as leggings. Então, obviamente que ali eu vi uma grande oportunidade, que dentro de mim já existia, porque eu modelava às vezes pra algumas marcas, pequenas, obviamente, né? Na parceria mesmo. Ai, Mari, tira umas fotos pra mim. Sim, então sim. eu fazia esse... Então eu tava ligada nesse universo. E aí, antes disso, eu tenho o histórico da minha mãe ser comerciante. Então eu cresci em balcão de loja, desde pequenininha. Minha mãe, assim, literalmente, teve uma loja que chamava Tropical Surfwear. Então no interior de São Paulo ela vendia roupa de surf e bombava. Então eu tive uma ótima influência e referência dela. Aí depois ela fechou a loja e ela queria que eu ajudasse ela a retomar a loja quando eu tinha 15 anos. Mas eu era adolescente, revoltada. Não revoltada no sentido... Sim, adolescente, rebelde, né? tipo assim, ai mãe, não é porque você quer que eu faça isso, eu vou fazer. E eu lembro muito disso, e a gente conversa até hoje, eu e a Aninha, que ela fala, tá vendo? No fim eu tava certa. De brincadeira. Porque aí eu falava, não, eu quero ser dançarina, eu quero morar fora, tinha uma outra... E realmente eu fui. Então quando eu fui morar fora, eu fui ser babá lá nos Estados Unidos. Parecia que tinha essa faísquinha dentro de Você mim sentia isso? pra vender alguma coisa. Tá. E aí, quando eu morava lá, tinha um movimento de brasileiros da gente comprar muita coisa importada, Uhum. que não vendia aqui. Então eu comecei a mandar maquiagem, a mandar roupa,
Eu mandava uma caixinha pra minha mãe e a minha mãe distribuía pra minhas amigas. E aí quando eu vinha visitar, eu trazia uma mala cheia de coisa, a famosa mulambeira. Sim. E aí eu tinha o meu primeiro e-commerce, eu brinco que era Mari André Importados no Facebook. Eu ia na loja de roupa. Lembra da Hollister? Lembro, assim, se fazia muito isso, né? E aí, exatamente. Aí eu não tinha o dinheiro pra comprar roupa e mandar. Então eu ia na loja, provava tudo que eu achava bonito, tirava foto no espelho do celularzinho ali e botava no Facebook como um catálogo. E falava pedidos até dia tal. Aí a pessoa pedia, fazia o depósito aqui no Brasil. Eu pegava o dinheiro, ia lá, comprava e mandava pra pessoa. Tá. E trabalhando lá. Então tinha esse pezinho em vendas, assim. E quando meu pai ia me visitar, eu falava, pai, traz leg pra cá. Porque daí na época lá nos Estados Unidos eu treinava jiu-jitsu com o meu irmão e fazia academia. E eu via que quando eu tava com a leg brasileira, elas vinham e estavam pegando, queriam saber que era bonita, tinha estampa e tudo mais. Diferente. E aí o meu pai levava pra eu vender lá. E aí vendia pra amiga, não era uma coisa, né, em escala, era uma coisa bem assim. Então, tinha essa faísquinha e a oportunidade, eu sabia que existia uma oportunidade de mercado ali e de fazer renda, de gerar renda. Voltando então pra Índia, né, quando eu voltei, aí nessa viagem pra Índia, muita coisa aconteceu lá, que a Índia é um mergulho que você faz e mexe muito com várias coisas. Então eu vi que eu queria, sim, eu não tenho vergonha de falar isso, aumentar minha renda. Sim. Eu ganhava como professora de yoga e não era o suficiente para eu viver as coisas que eu queria viver. E aí eu comecei a observar isso. E aí eu me separei na viagem pra Índia, sabe, vivi uma tormenta de uma vez só. Falei, preciso me mexer e fazer alguma coisa que eu acredite mais do que só dar aula de yoga. Não que isso não seja relevante, é incrível. Sim. Mas eu não me via dando aula de yoga pro resto da vida. Eu via que era um momento da minha vida. E aí um grande incentivador foi um amigo meu que falou, que eu sem querer verbalizei, falei, nossa, eu acho que eu quero ter uma marca. Porque antes eu falava de uma marca de kimono, de roupas de jiu-jitsu com o meu irmão, eu e meu irmão, a gente falava sobre isso, só que esse assunto nunca era finalizado. E eu sempre gostei de pesquisar muito, assim, mas nunca estudei moda, nunca fiz nada que administração, nada que levasse para o mundo do empreendedorismo. Tá. Nada. Então foi muito, assim, era pra ser, não sei. E aí eu falei, tá, verdade. Aí ele me perguntou, esse meu amigo, por que você não fez a tua marca até agora, então? E eu falei, nossa, é verdade, por que eu não fiz até agora? O que tá me impedindo? Não, peraí. Eu tenho potencial e capacidade de fazer meu próprio negócio. Independente de não trabalhar mais para os outros. Como é que eu posso fazer esse meu negócio? Então, pra mim, estava muito claro que o meu caminho era ter o meu próprio negócio. Então, lá na Índia, me veio também vários insights, né? De acordar 3h30 da manhã pra fazer uma prática. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida acordando 3h30 da manhã? E sinos tocando, e eu meditando. E falava, gente, mas isso pra mim faz muito sentido. Eu amo fazer isso, preciso que outras pessoas entendam isso também. Como é que eu passo essa mensagem? Então, eu preciso passar essa mensagem, mas eu preciso de um transporte pra passar essa mensagem. O que vai ser? Vai ser um caderno? Vai ser uma agenda? Vai ser um relógio? Vai ser uma roupa? Vai ser uma roupa. Caramba! Então, nesse meio, nesse tempo, assim, eu comecei a refletir sobre isso. E aí, resumo da história, voltei pro Brasil e conheci uma colega, eu era cliente de uma marca de biquíni, e eu fiquei amiga da dona. E falei pra ela, olha, eu queria fazer umas leggings, assim, assim, assim. Desenhei no guardanapo, mais ou menos, pra ela. O ex-namorado dela, da época, tava até com uma camiseta, assim. Eu falei, com esse tecidinho aqui, e esse aqui. E assim, desenhei pra ela. Ela falou assim, nossa, vai ficar horrível. Você sabe desenhar? Não, alemar. Coisinha, desenhei no guardanapo. Eu falei assim, faz uma assim pra mim que eu quero testar. Tá. E aí, pela primeira vez na vida, eu fiquei quieta. Isso eu levo pra vida e eu passo pra todo mundo. Quer fazer alguma coisa que dê certo? Fica quieta, não conta pra todo mundo. Eu fiquei quieta e eu fiquei 1 mês com essa calça. Ela costurou a calça, me entregou e me falou, Mari, eu poderia fazer um pouquinho pra você, custaria tanto, tal. Então eu tinha em paralelo o produto, não tinha dinheiro pra investir. Sim. E tinha um nome que eu comecei a pensar, que pra mim tava claro, isso da cultura da 4AM, eu já vivia isso.
E eu só queria passar adiante. Então, o nome foi o mais fácil. Veio, quando eu vi, fez sentido, fiquei feliz, fiquei falando aquele nome, fiquei pensando. E o que eu gostava na calça pra colocar embaixo do kimono pra treinar jiu-jitsu, pra dar aula de yoga, que era o que eu fazia. Que eu não gostava do elástico de algumas calças, que eu não gostava da estampa de outras. Eu queria uma coisa lisa, eu queria uma coisa mais esportiva, minimalista. Enfim, foi tudo encaixando. Só que eu falei, tá, e agora? Como é que eu vou começar esse negócio? Pedi 10 calças pra ela. Preta. Da primeira Dark Coffee, que é a minha paixão, que é a primeira. E aí eu fiquei um mês testando, lavando, usando, sem logo, sem nada. E aí as pessoas perguntavam, eu falava, uma calça que meu irmão me deu. Sei lá, comprou lá na gringa. Nem sei. Calma, fiquei quieta. Quieta. Ninguém sabia. E aí do nada eu comecei a deixar um pouquinho mais redondo e fiz um pacotinho que parecia um café, que era um pacote de café. Estampei ali tudo o que eu queria entregar da comunicação e a calça dentro. E aí comecei a vender para as minhas alunas como teste. Adorei! E aí foi assim. Então eu comecei com 10 calças, depois eu fui fazendo 30. Então o que eu vendia eu recolocava. E aí meu pai foi um grande investidor também do começo. Eu lembro que eu falava, pai, eu preciso comprar um tecido, preciso comprar mais. Ele dava um jeito de me ajudar. E aí foi assim que foi começando, bem pequenininho. E muita gente não acreditando. E muita gente amando ao mesmo tempo. Ai, que legal, Mari, você tem que fazer aquelas calças, que legal, né? E aí veio a pandemia. Na verdade, antes eu fui pra Índia de novo. Esse foi o grande teste, na verdade. E levei uma produção maior, levei uma sacola pra Índia. Voltei, assim como na primeira vez, só que voltei com as minhas calças e a minha marca. Que massa! E aí, quando eu vi que vendeu em 10 dias, imagina, tem 400, 500 praticantes, professoras de yoga lá, do mundo todo. Então, quando eu vi que a alemã gostou, que a americana gostou, que o corpo da asiática ficou bom, que todo mundo tinha gostado, eu falei, tá, eu tenho que fazer isso acontecer. E aí eu voltei pro Brasil com muita vontade de fazer acontecer. E aí foi quando as coisas começaram a seguir um pouquinho mais. Eu não fui deixando de dar aula, dava menos aula. Sim. Não parei de dar aula, porque eu realmente gostava, assim, era uma coisa que fazia muito sentido pra mim. E comecei a dar menos aula e focar na marca. Só que aí veio a pandemia, que na verdade, pra 4am, foi onde também virou uma chave. Foi quando eu abri o site e as pessoas estavam ficando em casa, queriam roupas confortáveis e estavam praticando yoga ou outras práticas online pra não surtar. Então começaram a conhecer a 4am ali. E eu fazia meditação 4h30 da manhã no Zoom com um grupo. E ali também a comunidade começou a se fortalecer. E aí foi bem, de um jeito bem, muita coisa errada dando assim no caminho. Claro. Produção que deu errado. Aí o fornecedor que fazia pra mim parou de fazer porque queria cobrar mais caro. Aí eu tive que procurar modelista, tive que procurar costureira. Mas a vontade de fazer acontecer, era eu maior, sabia, né? Onde eu queria que a marca fosse chegando, eu não deixava nada entrar no caminho. Sabe, gente que falava mal, gente que não queria que desse certo, gente que falava isso, falava aquilo. Claro que tinham as pessoas que também torciam e amavam. E graças às patroas, que eu chamo as minhas clientes, né? Que a 4am existe hoje. Sim. E que a gente toma todo esse cuidado de fazer ela crescer de um jeito saudável, de entregar qualidade, de entregar a marca muito redonda, sempre olhando pra elas. Não se perder, né, nunca. Então a gente tem reuniões com as patroas, né, que são as clientes. A gente escuta tudo que elas falam. Elas literalmente mandam na gente. Então a história da 4am só acontece porque elas existem. Acho que eu falei muito. Vou ficar quieta. Nossa, eu falei bastante. Não, eu não sabia que o nome surgiu assim. Foi. Ai, que máximo, Má! E aí no meio, imagina, daí quando a marca tava num momento de estruturação e várias coisas legais acontecendo, eu engravidei. Falei, o quê? Meu Deus, foi um super susto. E na hora eu fiquei muito feliz. Eu abri o exame no escritório, foi muito bom. Eu falei, minha mãe tava aqui no Natal e eu não queria contar pra ninguém, enfim. Quando eu vi o exame e eu não acreditei, e aí eu falei, tá, e agora? Ferrou? Como é que eu vou fazer pra marca seguir grávida, ter um filho? Eu e o Tobias, a gente tava se conhecendo, isso foi tudo muito recente. Mas
tive a sorte grande do Tobias também ter uma história muito incrível como empreendedor. Então, ele... Não sei nem se o termo é me ajuda, sabe, muito. É no sentido de... Ele ama tanto a marca também, ele criou um carinho pela marca e ele viu as coisas acontecendo que ele me orienta de um jeito muito incrível. Então, eu nunca fiz curso de gestão, de estratégia, de nada, mas eu tive a sorte de encontrar ele nesse caminho e da gente ter uma filha juntos. E hoje eu consegui recorrer para ele todas as minhas questões, as minhas dúvidas, os momentos de perrengue que são foda na marca. Ele tá ali e ele me orienta bastante. E também a Flora, então a Flora não foi um empecilho nesse momento. Sim. Ela na verdade veio e agregou muito, porque eu mudei muito como mulher. O maternário, ele é difícil, ele é desafiador, ele faz você encarar coisas que eu nem imaginava, só que ele te faz bem mais forte e bem mais realista de muitas coisas. E te coloca em situações dificílimas que você tem que encarar. Mas não era algo que eu planejava. Sim, porque é a marca crescendo, né? E ainda a maternidade junto, né? Foi tudo muito assim, foi bastante coisa de uma vez só. E é o que você quer continuar, né? Sim. A marca vai continuar crescendo e isso não é fácil pra mulher, né? Não. Porque no caso você não quer parar, né? Exatamente. Você vai continuar crescendo e não é fácil. Eu acho que é exatamente esse termo que você usou, não quis parar. E aí quando eu fiquei grávida, eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar. E aí? Né? Mas na verdade pra mim foi um momento de entender que eu teria que delegar, teria que montar uma equipe muito boa, pra eu poder também ter uma gestação tranquila, ter um parto tranquilo, um pós-parto, que é o mais desafiador, tranquilo, e foi bem tranquilo, assim. Porque eu sabia que que eu poderia confiar nas pessoas que trabalhavam comigo. É bem importante. Então, delegar, talvez se eu não tivesse tido a gravidez naquele momento e todo esse suporte, eu não teria delegado. Eu tinha mania de, não, eu faço tudo. Não porque dá. só eu sei o que eu quero falar da marca, só eu sei como que a roupa tem que ser, a foto e tal. Meio que... Não dá. Tinha ciúmes, né? Não tem como. Que ninguém fizesse. E aí não tem como. A gente precisa, sim, de mais pessoas. Precisa. E as pessoas precisam de pessoas. E só assim que a gente consegue... Pessoas precisam de pessoas. Só assim que as coisas acontecem. É isso. E eu preciso de você, você precisa de mim. E é isso! Mas bem feliz de compartilhar sobre isso. Fazia tempo que eu não falava, né, da historinha meio rápida, assim. E é legal lembrar e entender que, cara, as mulheres têm uma força de fazer acontecer. Então é bem importante você trazer esse papo. Que ele começa de cabelo, mas ele leva na história de todas as mulheres que podem inspirar outras e carregar um legado que toda mulher tem de passar algo adiante. Eu espero que o meu papel seja inspirar um pouquinho quem não tem conhecimento, mas tem vontade. Com certeza. E sabe o que tem que ser feito. E não deixar desculpas entrarem no caminho. Porque eu tinha todas as desculpas para fazer não acontecer. Eu poderia ter usado várias desculpas. Eu falei, não, eu vou seguir. É sobre estar disposto, né? É. Arrasou, Má. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito importante. Fiquei feliz de participar.